Vamos para a nossa pergunta. Qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? Qual o seu grande medo? Você tem medo do quê? Você já parou para fazer essa reflexão? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e eu percebi que em alguns momentos assim da nossa conversa, eu falei, que medo disso, que medo daquilo, que medo daquilo. E ela pontuou para mim, ela falou, nossa, você tem medo de tudo? Não, porque eu me considero uma pessoa sem muitos medos, conscientes. E nesse dia foi interessante porque aí a hora que ela né, me acordou, eu falei, caramba, é verdade, eu falei que eu tenho medo de umas 4, 5 coisas. Assim, só que eu só tive a consciência quando ela despertou a minha consciência. Só que eu tinha a certeza de que eu não tenho medo, eu tenho poucos medos, né? Então, vem a reflexão para a gente pensar, você tem medo do quê? E aí eu volto a falar, não é aquele medo do gibi, sabe? Aquele medo, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de que minha mãe morre, eu tenho... Não, é o seu medo. Esse seu medo, ele é um medo grande de muitas coisas, ele é um medo pequeno de muitas coisas, ele é um medo de uma coisa. Como é que ele é? Você consegue olhar para esse medo e dar um nome para ele? E o medo ele é interessante que, primeiro, ele foi instalado na nossa mente para controlar. Então, o medo ele é uma instalação para controle, porque a gente é naturalmente, nós humanos, a gente não tem medo. Uma criança vai lá e bota no forno fácil, pega no ferro de passar roupa, quente. Ele não tem medos. Ele vai ter medos. E aí eu discordo do vai ter se ele aprender. Por que eu discordo? Você já apanhou da sua mãe e do seu pai? Quem deixou de fazer alguma coisa porque tomou uma surra? Eu apanhei bastante e não deixei de fazer. Então, a dor, o castigo, ele não. O medo, ele não ensina, ele só bloqueia. Ele é para te controlar. O medo ele é instalado para controle. Então, criança tá correndo. Para de correr que você vai cair. Não põe aí que você vai se machucar. Não pega na faca que você vai se cortar. Olha a gente instalando o medo na criança. Então, primeiro ponto, quais são os seus medos? Segundo ponto, esses medos te controlam, te impedem de fazer o quê? Hoje eu fiz um resuminho aqui, eu vou olhar. Então, identificar esse medo, observar se esse medo está ligado à insegurança. Então, eu posso ter um medo de, mas insegurança por outras coisas. Observar quem é quem. Né? Então, assim, eu não tenho medo de gravar vídeo, nenhum. Fala assim, hoje eu escrevi um rolezinho aqui, mas tipo, nada assim muito elaborado. Dias depois que eu postei o vídeo, eu não vou ficar assistindo, eu não vou assistir, eu não vou ficar olhando. Eu sou muito crítica, o que também vai ser pauta em algum momento. Me gera uma insegurança. Então eu não tenho medo de gravar, mas eu tenho insegurança de como isso vai reverberar. Será que as pessoas acham que eu falo demais? Aí eu gravo um vídeo de, sei lá, deu 20 minutos os outros lá. Ai, será que as pessoas acham que eu falo demais? Aí eu falei muito, né? Aí podia ter sido menos prolixa. Ah, já foi. Deixa embora. Não vou regravar. Já foi. Deixa embora. Então vem a insegurança, eu dou um nome para ela. Tá bom, vai. Não vai me prender. Eu não vou lá apagar, não vou lá mexer nisso. Foi. Outra coisa, o medo como um sinal de crescimento. Medo do novo. O quanto o novo te incomoda. E eu falo novo no sentido de mudou a cama de lugar, dá um negócio,
um emprego novo, um relacionamento novo, um divórcio, uma roupa nova. Ai, roupa nova dá medo? Uhum. A hora que você coloca aquela calça nova que você fala, puta, será que tá bom? Aí eu olhei no espelho, tá bom, mas eu tô sozinha aqui, não tem ninguém pra me validar. Dá aquela, será que tá bom? É medo do novo. Então, observar o quanto o novo te assusta. E o novo no sentido novo, a roupa nova, a disposição nova da casa, o trabalho novo, o crescimento, o futuro. Quanto isso te dá medo, sabe? Pensar no futuro te dá alguma sensação. E é legal parar para pensar um pouquinho, aquela história do caderninho, para ver se isso gera alguma. Quando eu paro para pensar nos meus medos, me gera alguma sensação. Aqui, seja aqui, seja no estômago. Qual a sensação do medo? Né? Eu conheço pessoas que têm medo e vomitam. Né? Então, assim, o que gera em você? O que gera no seu corpo? E é legal parar para, sabe, fazer essa análise assim. Ai, medo de que eu tenho medo? Sei lá, eu tenho medo de barata. Nossa, qual que é o tamanho desse medo? Nossa, esse medo é um medo, puta, 10 de 10. Se eu vejo uma barata, nossa, eu vejo uma barata, eu grito, eu vomito, eu saio correndo. Fazer essa análise, porque meu coração dispara, dá vontade de correr, a fuga, né? Então, sabe, sentir isso. Então, o medo do crescimento, que é o de sair da zona de conforto, e o medo de enfrentar e buscar liberdade, né? Que é assim, aquele. Aqui, conheço várias pessoas. Não busca terapia. Eu sou assim. O medo de ser diferente. O medo de ser como então ela não vai para terapia, para ela não mudar, porque daquele jeito tá seguro. Então ela não tem liberdade para mudar. Então vamos pegar um exemplo bem aleatório, mas foi o que veio na minha cabeça. A pessoa só usa roupa preta. Por que ela não pode pôr branca? Por mais que ela queira, e ela nem vai querer. Porque ela não tem segurança em usar uma roupa branca. Por quê? Por causa do julgamento. Olha quanta coisa o julgamento do outro fala na nossa vida. Né? Então, o medo, ele é para te controlar, ele acaba te protegendo de muita coisa. Só que eu, como adulto, e falar para a criança não mexe na faca porque ele vai se cortar, eu adulta, tô tendo uma consciência adulta do perigo, da consequência. O que você, adulto, faz com você, adulto, embora tenha uma criança aí, mas depois eu vou falar disso, que não te deixa seguir em frente? O que é essa faca? O que é seu ferro quente? Que você fala, não, não posso fazer isso aqui porque vai cortar, vai machucar. O que mais que a gente pode falar de medo? Para finalizar, esse vai ser mais curtinho, até para depois eu não ficar com a sensação de ser prolixa. O medo, ele, quando a gente começa a dar nome para ele vai ficando mais mansinho, porque ele entra numa zona de controle. Então, assim, eu tenho medo de barata. Então, eu sei que eu tenho medo de barata, eu não tenho medo de mudar, eu tenho coragem de enfrentar o meu medo. Não é enfrentar o meu medo, eu tenho coragem de me tratar, me trabalhar, seja numa psicoterapia, seja na onde for, para eu tratar esse meu medo de barata. Eu não posso ter tanto medo de barata assim. Eu não preciso dar um beijo na boca da barata, mas eu também não posso entrar em pânico quando eu vejo uma barata. Então eu tenho coragem para ir atrás de um tratamento para tratar o meu medo de barata. E aí eu me permito evoluir, crescer e, e olhar para esse medo não mais como um controlador, mas eu posso mudar de nome. Eu não tenho medo de barata, eu tenho nojo de barata.
E quem tem medo de barata pode passar a ter nojo de barata, desde que busque a terapia, desde que busque um tratamento para isso. Todo medo que nós temos, eles são tratáveis. Eles têm uma causa, eles foram instalados em você. Medo é download, assim, sabe? Tipo, medo de altura. Vai ver, o pai tem medo de altura. Mas é preciso olhar na terapia que medo é esse, do que se trata, para a gente poder trabalhar esse medo e aos poucos ele não precisa deixar de ser medo, mas ele não precisa ser pavor. E aí o importante que é lá do começo, quando eu comecei a falar, que é dar uma nota para esse medo. Esse medo é um medo, aí eu não gosto de altura. Mas se eu precisar subir num prédio de, sei lá, X andares e ficar lá na sacada, eu vou ficar de boa. Você é aquela pessoa que vou querer ficar com o braço ali? Não. Ai, só tem esse lugar para você ficar. Eu vou ficar ali de boa. Mesmo não gostando de altura. Por quê? Porque é o medo controlado. Não é um pavor. Entende? Então, fica aí com a reflexão. Você tem medo de quê? E curte, compartilha, manda esse vídeo para as pessoas que têm medo, para que elas saibam que o medo é tratável. É difícil falar 100%, né? Mas eu jogo assim uns 90 e tantos, 90 e muitos por cento que qualquer medo é tratável. Né? Na terapia a gente trabalha o medo, a gente... E não é assim, né? Eu já ouvi isso, eu não vou tratar, a pessoa tem medo de cobra. Eu não vou tratar medo de cobra com você porque você vai colocar uma cobra no meu colo e vai falar que eu não preciso ter medo. Não, não é assim que trata medo, tá? A gente tem técnica, a gente tem tempo, a gente tem estudo, a gente tem N maneiras para poder trabalhar esse medo e transformar ele, se você não tiver medo de mudar, se você não tiver medo de crescer, se você não tiver medo de enfrentar o seu próprio medo. Tá bom? Então, esse ficou mais curtinho, que legal, já vou dormir tranquila porque não fui prolixa. Beijo!